A língua que você fala não é neutra, nunca foi, não importa o que te disseram na escola, na empresa ou no curso de idiomas que você pagou caro para frequentar. Língua não é apenas um meio de comunicação. Língua é poder. Língua é hierarquia. Língua é o mapa invisível que determina quem manda, quem obedece e quem fica de fora. Você provavelmente acredita que aprender inglês é uma escolha inteligente, uma decisão prática, uma forma de se capacitar para o mundo globalizado. E talvez seja mesmo prático, mas prático não significa neutro. Prático não significa justo. E certamente não significa que você está ganhando poder. Você está ganhando acesso. Acesso a um jogo cujas regras foram escritas por outros em outra língua, há séculos atrás. Toda língua dominante é resultado de conquista, não de beleza, não de superioridade intelectual, não de eficiência gramatical. Conquista. O latim dominou porque Roma conquistou. O espanhol dominou porque a Espanha invadiu. O inglês domina porque o Império Britânico colonizou e os Estados Unidos consolidaram. Simples assim. Não há mérito intelectual nisso. Há canhões, navios, tratados comerciais e bases militares, mas ninguém te conta isso quando vende o curso de inglês. Ninguém diz que você está aprendendo a língua do império. Ninguém menciona que você está se subordinando a uma estrutura de poder global que nunca vai te tratar como igual. Te vendem a narrativa da oportunidade, da globalização, do futuro. E você compra, porque você quer acreditar que está evoluindo, quando, na verdade, está apenas aceitando as regras de quem já venceu. O inglês não se tornou a língua global por acaso. Não foi uma evolução natural. Não foi porque é mais fácil, mais bonito ou mais lógico. Foi porque o Império Britânico conquistou um quarto do planeta. E depois que o Império entrou em colapso, os Estados Unidos assumiram o controle e consolidaram o inglês como a língua do poder global. Comércio, tecnologia, ciência, diplomacia, cultura, tudo em inglês, não por mérito, por hegemonia. No século XIX, o Império Britânico impôs o inglês em colônias da África, Ásia, Oceania e Américas. Não como favor, como ferramenta de controle. A administração colonial funcionava em inglês. Educação formal era em inglês. Comércio era em inglês. Quem não falava inglês não tinha acesso, não tinha voz. Não existia para o sistema. E isso não foi acidente, foi design. Controlar a língua é controlar o pensamento. Controlar o pensamento é controlar o comportamento. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos herdaram essa hegemonia, mas não precisaram de colônias. Tinham Hollywood, tinham as universidades, tinham o dólar, tinham a maior economia do mundo e exportaram a língua junto com tudo isso. Filmes em inglês, música em inglês, tecnologia em inglês, pesquisa científica em inglês. E o resto do mundo aceitou, porque não tinha alternativa, porque quem não estava no sistema anglófono estava fora do jogo. A China tentou resistir, a Rússia tentou resistir, a França tentou resistir. Todos criaram suas próprias esferas de influência linguística, mas todos, em algum momento, tiveram que ceder, porque o inglês não é apenas uma língua, é a linguagem dos mercados financeiros, é a linguagem da aviação internacional, é a linguagem da internet, é a linguagem da ciência. Se você quer fazer parte do mundo que importa, você fala inglês. Simples assim. Não é justo, mas é estrutural. E você? Você está aprendendo inglês, achando que está se libertando, achando que está ampliando horizontes, mas está apenas aceitando a realidade de quem perdeu, porque quem nasce falando inglês nunca precisa aprender outra língua, nunca precisa se adaptar, nunca precisa gastar anos da vida dominando um sistema linguístico estrangeiro. Eles já nasceram dentro do sistema, você está tentando entrar, e essa diferença nunca vai desaparecer. Te disseram que o inglês conecta pessoas, que é uma ponte, que é a língua universal. Mas isso é mentira. O inglês não conecta,
O inglês filtra, o inglês hierarquiza, o inglês separa quem tem acesso de quem fica de fora e faz isso de forma tão eficiente que você nem percebe. Pense em qualquer mercado global: tecnologia, finanças, academia, consultoria, medicina de ponta. Se você não fala inglês fluentemente, você não existe. Não importa quão competente você seja, não importa quão brilhante seja a sua ideia, não importa quão profundo seja seu conhecimento. Se você não consegue articular isso em inglês, você está fora. E isso não é acidente. É barreira de entrada, é filtro de classe, é mecanismo de exclusão. Universidades de elite no mundo inteiro ensinam em inglês. Não porque é pedagogicamente superior, mas porque é economicamente vantajoso. Estudantes do mundo inteiro pagam fortunas para estudar em inglês. Pagam para se adaptar. Pagam para competir em desvantagem. Porque quem nasce falando inglês já está à frente. Já pensa na língua da aula, já escreve na língua do exame, já argumenta na língua do debate. Você está traduzindo. Sempre traduzindo. Sempre um passo atrás. Congressos científicos, em inglês. Publicações acadêmicas de impacto, em inglês. Startups que querem investimento internacional, pitch em inglês. Negociações comerciais globais, em inglês. Tratados internacionais, rascunhados em inglês. A ONU tem 6 línguas oficiais, mas todos sabem que o inglês é a língua que importa. Francês é protocolo, espanhol é cortesia. Mas inglês é onde as decisões reais acontecem. E você aceita isso. Aceita porque parece natural, porque parece inevitável, porque todo mundo aceita. Mas natural não significa justo. Inevitável não significa neutro. O inglês não é ponte, é portão, e quem controla o portão controla quem passa. Você pode aprender inglês, pode dominar inglês, pode até falar melhor que muito nativo, mas você sempre será o estrangeiro, sempre será o de fora, tentando entrar. E essa assimetria nunca desaparece. Existe uma indústria bilionária construída em cima da sua necessidade de aprender inglês, e você financia ela. Cursos de idiomas, certificações internacionais, intercâmbios, universidades anglófonas, plataformas digitais, tudo isso existe porque você nasceu falando a língua errada e precisa pagar para consertar isso. Pense no modelo. Alguém que nasce em Londres, Nova York ou Sydney nunca vai precisar pagar milhares de dólares para aprender outra língua. Pode até aprender por curiosidade, por hobby, por enriquecimento cultural, mas nunca por necessidade estrutural. Nunca porque, sem aquilo, ele não consegue emprego. Nunca porque, sem aquilo, ele não é levado a sério. Já você paga. E paga caro. Certificações como TOEFL, IELTS, Cambridge são negócios multimilionários. Você paga para provar que domina a língua deles. Paga para conseguir um papel que diz que você é competente em inglês. E esse papel é exigido por universidades, empresas, governos, não porque mede inteligência, mas porque mede conformidade. Mede se você se adaptou, se você aprendeu as regras, se você está pronto para jogar o jogo deles. Escolas de inglês no mundo inteiro faturam bilhões, vendem o sonho da fluência, vendem o acesso ao mundo globalizado, vendem a promessa de que você vai ser levado a sério. E você compra. Porque você sabe que sem inglês você fica para trás. Mas quem fica com o lucro? Quem controla as metodologias? Quem define o que é inglês correto? Cambridge, Oxford. Instituições anglófonas, sempre elas. Universidades americanas e britânicas cobram fortunas de estudantes internacionais, muito mais do que cobram dos locais. Por quê? Porque podem, porque você precisa delas, porque ter um diploma de Harvard, Oxford, MIT é o carimbo que valida você no mercado global e você paga. Paga a mensalidade, paga o custo de vida, paga a adaptação cultural, paga tudo. E no final, você ainda agradece pela oportunidade.
Enquanto isso, quem nasce falando inglês nunca precisa pagar esse pedágio, nunca precisa investir anos e fortunas para ser compreendido. Já nasce compreendido, já nasce validado, já nasce dentro. E você? Você está comprando a entrada, achando que está investindo em si mesmo, mas está financiando a manutenção de uma hierarquia que nunca vai te tratar como igual. Quando você aprende inglês, você não está apenas aprendendo palavras. Você está aprendendo a pensar de outra forma. Está internalizando estruturas mentais, está aceitando categorias conceituais, está absorvendo uma visão de mundo. E isso não é neutro. Nunca foi. Toda língua carrega uma forma de organizar a realidade. O mandarim não divide o tempo da mesma forma que o inglês. O alemão constrói conceitos compostos de maneira única. O árabe tem estruturas de cortesia inexistentes em outras línguas. Cada língua é uma lente. E quando você aprende uma língua, você está aprendendo a olhar o mundo através dessa lente. O inglês não é exceção. Quando você aprende inglês, você aprende a pensar em termos de eficiência, de individualismo, de pragmatismo. Aprende a valorizar clareza e objetividade acima de nuance e contexto. Aprende a separar sujeito e objeto, agente e ação, de formas que outras línguas não fazem. Isso molda como você pensa, molda como você argumenta, molda como você entende poder. Conceitos como accountability, self-made, empowerment não têm tradução direta em muitas línguas, não porque essas línguas sejam inferiores, mas porque esses conceitos carregam pressupostos culturais específicos, pressupostos de uma sociedade anglo-saxã, protestante, capitalista, individualista. E quando você internaliza esses conceitos, você internaliza esses pressupostos. Você passa a pensar que essa é a forma natural de ver o mundo, mas não é. É apenas a forma deles. Isso não é teoria, é observável. Estudos em bilinguismo mostram que pessoas que falam inglês como segunda língua tomam decisões diferentes quando estão pensando em inglês versus quando estão pensando em sua língua nativa. Tornam-se mais orientadas ao risco, mais individualistas, mais analíticas. Não porque o inglês é melhor, mas porque o inglês ativa frames cognitivos diferentes. E isso é poder. Poder invisível, poder que não precisa de força, poder que funciona porque você nem percebe que está acontecendo. Você acha que está apenas aprendendo a se comunicar, mas está aprendendo a pensar como eles pensam. E quando você pensa como eles pensam, você age como eles querem. Você defende os interesses deles. Você reproduz as estruturas deles, sem perceber, sem resistir. Quem controla a língua controla a narrativa. E quem controla a narrativa controla a realidade. O inglês não é apenas a língua mais falada do mundo. É a língua em que a história está sendo escrita. E isso importa mais do que você imagina. Publicações científicas de impacto, majoritariamente em inglês. Jornalismo internacional de referência, New York Times, BBC, The Economist. Tecnologia, documentação em inglês. Redes sociais dominantes, criadas em inglês. Algoritmos que organizam a informação global, treinados em inglês. A infraestrutura do conhecimento global opera em inglês. E isso define o que é considerado verdade. Se você faz uma descoberta científica e publica em português, espanhol, mandarim, árabe, sua pesquisa tem menos alcance, menos citações, menos impacto, não porque é inferior, mas porque está fora do circuito anglófono, e o circuito anglófono é o que importa. Revistas científicas de elite, como Nature, Science, The Lancet, publicam em inglês. Se você quer relevância global, você escreve em inglês. Se não escreve, você fica invisível. Isso cria uma assimetria brutal. Pesquisadores de países anglófonos publicam em sua própria língua e são lidos globalmente. Pesquisadores de outros países
precisam traduzir, adaptar, se submeter a editores anglófonos, que muitas vezes não entendem contextos locais. E no final, quem define o que é conhecimento universal? Quem publica em inglês? Quem é citado em inglês? Quem escreve em inglês? A mesma lógica se aplica à cultura. Hollywood define o que é entretenimento global. Música em inglês domina charts mundiais. Plataformas de streaming promovem conteúdo em inglês. Algoritmos de recomendação favorecem conteúdo em inglês, porque há mais dados, mais engajamento, mais infraestrutura, e isso retroalimenta. Quanto mais conteúdo em inglês, mais o inglês domina. Quanto mais o inglês domina, mais conteúdo é produzido em inglês. E você? Você consome isso? Você assiste em inglês, você lê em inglês, você pensa em inglês. E aos poucos você internaliza que o que é relevante está em inglês, que o que importa está em inglês. Que o resto é local, periférico, menor. E isso não é acidente. É como a hegemonia cultural funciona. Não precisa de coerção direta. Só precisa controlar os canais, controlar a língua, controlar a narrativa. Você sabe o que acontece quando uma sociedade inteira internaliza que sua própria língua é inferior? Ela para de investir nela, para de valorizá-la, para de acreditar que vale a pena preservá-la. E isso já está acontecendo. Em países não anglófonos, falar inglês virou sinônimo de status, de modernidade, de competência. Pais investem fortunas para que seus filhos estudem em escolas bilíngues. Empresas exigem inglês fluente mesmo para funções que não precisam. Universidades oferecem programas inteiros em inglês para atrair estudantes internacionais e subir em rankings globais. E a mensagem implícita é clara: inglês é superior. E a própria língua, a língua que seus avós falavam, a língua em que sua cultura foi construída, vira secundária, vira coisa de gente que não se atualizou, vira barreira ao invés de identidade. Você vê isso em reuniões corporativas. Alguém começa a falar em inglês no meio de uma conversa em português. Por quê? Porque parece mais profissional, mais sério, mais global. Mesmo que todo mundo na sala fale português perfeitamente, isso não é só performático, é colonização mental. É a internalização de que você precisa falar como eles para ser levado a sério, que você precisa pensar como eles para ser relevante, que sua própria forma de ver o mundo, articulada na sua própria língua, não é suficiente. E você aceita isso? Aceita porque foi treinado para aceitar. Porque toda a estrutura ao seu redor reforça isso. Países inteiros estão perdendo suas línguas, não por proibição, mas por desvalorização gradual. Jovens preferem consumir conteúdo em inglês. Preferem conversar em inglês online. Preferem pensar em inglês quando estão sendo profissionais. E a língua nativa? Vira coisa de casa, de família, de contextos informais. Vira segunda classe na própria terra. E isso é exatamente o que a hegemonia faz. Não precisa proibir. Só precisa criar incentivos, criar estruturas, criar narrativas. E deixar que as pessoas escolham por conta própria. Escolham falar inglês, escolham valorizar inglês, escolham desprezar a própria língua. E chamem isso de progresso. Alguns países tentaram resistir, tentaram proteger suas línguas, tentaram criar alternativas ao domínio anglófono, e todos, sem exceção, pagaram um preço. A França tem uma política linguística agressiva. Protege o francês por lei. Exige que publicidade, contratos, embalagens sejam em francês. Financia cinema francês. Financia música francesa. Financia literatura francesa. Tenta manter o francês como língua de relevância internacional. E é ridicularizada por isso. Chamada de provinciana, de protecionista, de antiquada, porque ousar resistir ao inglês é visto como resistir ao progresso. A China investe bilhões em institutos Confúcio ao redor do mundo para promover o mandarim. Tenta criar uma esfera de influência linguística própria. Mas fora da China,
O mandarim continua sendo língua de nicho, língua de contexto específico. Não consegue competir com o inglês em termos de prestígio global. Cientistas chineses publicam em inglês. Empresários chineses negociam em inglês, porque sabem que é a única forma de ser levado a sério globalmente. A Rússia tentou manter o russo como língua de influência na esfera pós-soviética. Mas países do leste europeu correram para adotar o inglês assim que a União Soviética caiu. Por quê? Porque inglês significava Ocidente, significava mercados, significava futuro. E o russo virou sinônimo de passado, de opressão, de atraso, mesmo que funcionalmente fosse tão útil quanto o inglês naquela região. E países menores nem tentam. Aceitam o inglês como inevitável, ensinam inglês desde cedo, importam professores nativos, enviam estudantes para países anglófonos e celebram quando seus cidadãos dominam inglês. Chamam isso de internacionalização, de modernização, de competitividade, mas estruturalmente é subordinação. Resistir custa. Custa economicamente porque você fica fora de certos mercados. Custa diplomaticamente porque você é visto como difícil. Custa culturalmente porque você é rotulado como isolacionista. E no final, a maioria desiste, porque o custo de resistir é maior que o custo de aceitar. E quando você aceita, você chama isso de pragmatismo. Mas pragmatismo é só outro nome para a derrota estrutural. Você acha que aprender inglês te empodera, acha que te dá acesso, acha que te coloca em pé de igualdade com quem já fala inglês. Mas isso é ilusão. Você não ganhou poder. Você ganhou permissão. Permissão para entrar em um jogo cujas regras foram escritas por outros. Permissão para competir em um sistema que nunca foi desenhado pensando em você. Permissão para tentar alcançar quem já nasceu à frente. E você agradece por essa permissão, celebra ela, coloca no currículo, posta nas redes sociais. Fluente em inglês, como se fosse conquista, como se fosse mérito. Mas pense no que isso significa estruturalmente. Você gastou anos aprendendo inglês, gastou dinheiro, gastou energia cognitiva, gastou tempo que poderia ter sido usado para desenvolver outras habilidades. Tudo isso só para estar no mesmo ponto de partida que alguém que nasceu em Chicago. Eles estão à frente desde o início. Você está correndo atrás, sempre correndo atrás. E mesmo quando você domina o inglês, você não se torna igual. Você continua sendo o estrangeiro. O sotaque te entrega. O jeito de construir frases te entrega. As referências culturais que você não pega, te entregam. E isso importa. Importa em entrevistas de emprego, importa em negociações, importa em apresentações. Você pode ser tão competente quanto eles, pode ser até mais competente, mas você sempre vai carregar a marca de quem veio de fora. Isso não é paranoia, é observável. Estudos mostram que sotaques não nativos impactam percepção de credibilidade, que candidatos com nomes estrangeiros recebem menos callbacks, que executivos não nativos precisam provar competência de formas que nativos não precisam. A barreira não desaparece quando você aprende a língua. Ela só fica mais sutil, mais difícil de nomear, mais fácil de negar. E você? Você continua acreditando que basta se esforçar mais, falar melhor, eliminar o sotaque, dominar as gírias, entender as referências, mas você está perseguindo algo inatingível, porque o problema não é sua fluência. O problema é que o sistema nunca foi feito para te tratar como igual. Foi feito para te extrair valor e te convencer de que isso é oportunidade. A língua é o campo de batalha que você ignora. Você acha que é só comunicação, acha que é só prática, acha que é neutro, mas não é, nunca foi. E enquanto você ignorar isso, você vai continuar perdendo. Poder não se exerce apenas com exércitos, não se exerce apenas com dinheiro. Poder se exerce com narrativas, com categorias mentais, com estruturas invisíveis que organizam como você pensa, como você age, como você entende o mundo. E a língua é uma dessas estruturas, talvez a mais poderosa.
Quem controla a língua global controla o que é considerado conhecimento legítimo, controla quem é ouvido, controla quem é ignorado, controla quem tem acesso, controla quem fica de fora. E o inglês está nessa posição, não por acaso, não por mérito, por história, por conquista, por hegemonia consolidada ao longo de séculos. E você? Você pode aprender inglês, deve aprender inglês, porque recusar é condenar-se à irrelevância estrutural. Mas aprenda sabendo o que está fazendo. Não se iluda achando que está se libertando. Você está se adaptando, está aceitando as regras de um jogo que nunca vai te tratar como jogador de primeira classe. Está pagando o pedágio para entrar em um sistema que lucra com a sua necessidade de adaptação. Não há atalhos, não há salvação, não há exceções históricas. Sistemas não mudam porque você quer. Sistemas mudam quando estruturas de poder mudam. E enquanto o poder global estiver concentrado em países anglófonos, o inglês vai continuar dominando. Vai continuar sendo a língua que importa, a língua que abre portas, a língua que define quem é relevante. Você pode ficar indignado com isso, pode achar injusto, pode desejar que fosse diferente, mas desejar não muda estruturas. Entender muda. Entender te permite jogar o jogo com os olhos abertos, sem ilusões, sem ingenuidade, sabendo exatamente o que você está aceitando quando fala a língua deles. Quem não entende o mundo é usado por ele, e a língua é parte do mundo. Ignore isso por sua conta e risco.